Começamos nossa primeira live. E aí, tudo bom? Bom também. Cadê o Muriel? Vamos lá. Vamos esperar o Muriel aqui entrar. Vamos lá. Boa noite, Márcio já entrou. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Estamos aguardando o Muriel, Legal. que ainda não chegou aqui pela live, para a gente poder continuar esse bate-papo. Aproveitando que eu não tô muito bom, né? Não tô bom, não. Tô numa gripe lascada faz uns 4 dias. Nossa Senhora. Mas vamos que vamos. Deixa eu chamar ele lá, vai. Como que a gente manda ele aqui? Não, tem que esperar ele entrar. Não, mas eu Então, falei se que ia mandar o convidar. convite lá. Não, ele vai ter que entrar na live e aí você vai convidar ele. Tá. Então tem que falar pra ele lá. Você tem. Tem. Tá. Manda aí. E aí, qual será o veredito que ele vai ter do opalão, do bala de prata? Continua ou não continua? Dá conta da estrada ou não? A gente esteve lá no Muriel essa semana, né? Ontem. Quinta? Foi ontem, pô. Não, hoje é sábado. Não, foi quinta-feira. Foi na quinta-feira. Nós estivemos lá para ele dar uma olhada no carro. Afinal, a gente já rodou 3.500 quilômetros com o opalão. Mais ou menos, né? Eu não sei o total não, mas foi mais ou menos isso. E aí a gente quis aproveitar que estava aqui em São Paulo e colocou lá. Na verdade, ele deu uma falseada na embreagem. Chegando aqui, pegamos uma rua bem íngreme, aí ele não quis subir. Tive que dar muito motor, achei estranho. Tava em primeira. E aí eu achei que possa ter sido a embreagem. Eu entrei em contato com ele tudo para dar uma verificada, mesmo porque o cabo de embreagem quebrou em Garopaba. Falando nisso, falamos com o pessoal de Garopaba hoje. O pessoal de Garopaba quer que a gente volte para Garopaba. Aí a viagem não sai de Santa Catarina. Aí a viagem não roda. Cadê? Chamou aí, não? Ele já tá vindo, já chamei. Aí. Poupar a voz aqui, porque o negócio tá feio. E olha que eu tomo limão todo dia. Tem um pouquinho de paciência, né? Primeira live, o Muriel também tá se familiarizando aí Na verdade, não é nem o intuito de live, não sei o que, não é um bate-papo mesmo. Externar aí o bate-papo que eu tenho com o mecânico, como diz aí, os perrengues que eu conto pra ele. E aí vai, né? Eu fui ali. O Muriel entrou? Não sei. Entrou. É isso aí. Aí você vai aqui, ó, vai convidar ele. Quer dizer, Muriel, aqui embaixo tem pra... Deixa eu ver se eu consigo colocar, peraí. Ele já tá por aí. Só uma questão de sistema agora para ele conseguir entrar. A gente também tá curioso para saber, né, não? Bala de prata continua ou não na estrada? Tinha que fazer uns 12 com litro. Ou arrumar um posto, né? Ou um posto. Ele já foi convidado. Deixa eu ver aqui se ele tá com alguma dificuldade. Sabe, né, que a gente tá no problema das pecinhas, né? As peças mais antigas. Ai, caramba. Vamos ver se ele... Tem uma Luzana aí, ó. Você conhece algum museu? Eu conheço uma Luzana, um escoteiro de Araçatuba, será que é o mesmo? Rapaz, vamos que vamos. Ele só tá escutando a gente. Tá escutando? Pera aí. Colocando ele, tá ligado? Deixa, gente, eu tô aqui ajudando o Muriel.
O som, manda um ok aí pra gente, um joinha, algum emoji pra falar se a imagem e o som tá ok. Eu testei pelo meu, tava tudo certinho, mas ele falou que no dele não tá aparecendo, não. Ó, Mila. Aí, Mila. Espero que esteja melhorando aí a cirurgia. Vai ficar bom, viu? Tenha fé aí que vai dar tudo certo. Tô ouvindo o nome do cara. Deixa eu ir É, ali no outro quarto, ver se no meu Instagram tá entrando, porque a mulher falou que não tá ouvindo, gente. não tô ouvindo? Caraca, que estranho. Só tá ouvindo, ele não tá vendo. Vai. Primeira vez é sempre assim, né? O negócio, mano. Aqui está perfeito, o Mila tá falando. Tá perfeito, tá perfeito. Acho que É o Milan, é o o Muriel. Muriel que não tá. Não tá conseguindo. Mas vamos adiantando lá até o Muriel A conseguir áudio tá entrar. ok. Tá tudo certinho. Wagner. Quem é Wagner? Conheço Wagner Correia? Deve ser algum seguidor, ou nosso do Muriel. Ah, conheço não, nós estamos aumentando devagarzinho aí a nossa tribo. Eu tô um suador para aumentar, vou te contar. A rede social agora é coisa. Minha nossa, nem andando 3.000 quilômetros o negócio aumenta. Mas vamos que vamos, né? Ô Mila, vamos aproveitar que eu vou trocar. O Mila vai escrevendo aí, então. Quer chamar o Mila para participar? Dá pra gente chamar. Eu não sei se ele pode, né, Não, por causa da não vista. sei, ele tá as vistas tá ruim, né? Eu tô com umas 3, 4 panes elétricos. Em você ou no Fechadura, carro? Ah, no carro. fechadura. Olha, ele mandou uma solicitação aqui. Ah, ele vê. Entrar ao vivo. Ele já vai aparecer aí. Vamos lá. Vai na maçaneta. Entrar ao vivo. Aê! Aê! Pronto, agora sim. Agora deu! Agora consegui. É, O mestre chegou. o Tudo mestre bom, gente? Como Cuca. é que vocês estão? E aí, beleza, cara? Tudo tranquilo, tudo certinho. Rapaz, eu tô indo, porque tem dia que melhora, tem dia que piora, eu vou te contar, viu? Eu acho que eu vou trocar, vou deixar ele na mecânica e vou viajar com o Opala. Ah, eu Eu tava tô tentando precisando de pelo conserto. computador, mas eu não conseguia ver vocês, eu só escutava. Aí Ah, eu tá. tentei agora pelo celular, aí deu certo. É, o Instagram é Beleza. melhor pelo celular, não tem jeito. Mesmo para fazer as Maravilha. lives. Maravilha. Então, olha só, né? Agradecendo o pessoal que está aí, está entrando aí, enfim, está recebendo nosso convite, a nossa primeira live. Eu Sim. espero que seja de muitas aí. Não Ah, é vai ser nada sim, com certeza. profissional, eu não sou expert em carro, o Muriel eu não sou, eu só sei dirigir. Mas poxa, você dirigiu 3.500 quilômetros, não foi? Foi mais ou menos isso, mais ou menos Então, isso. já tá muito experiente já no assunto. É, já tá, se fosse horas de voo, tava um pouquinho mais, mas não deu. Não é? Mas lembrando que é assim também, quando a gente vai lá no Muriel, a gente tem uma aula, né? Você não explica só o problema do carro pro Muriel, você explica e ele vem com uma aula. Aproveitando esse ensejo, né, da É, aula, aí, eu acho que eu vou deixar registrado essa primeira aqui, que da onde veio o Muriel, quem é o Muriel, né? O Muriel, assim, eu posso colocar como um coadjuvante, né, ali na época da oficina, da garagem Mursa, do Luiz com Mursa, né, certeza, com certeza. e que nos deixou ano passado. Foi Foi. o primeiro, posso dizer que foi os dois a ficar sabendo da nossa viagem lá, e os primeiros a falar assim, não, vai com Opala que vai dar certo, não vai precisar de consertar, de colocar mais nada e essas Foi, coisas foi isso todas. mesmo. Foi isso mesmo. E foi o que foi, né? Foi os 3.500 quilômetros, rodou e faltou quilômetro, na verdade. Faltou quilômetro, né? Não é legal isso aí? Putz, eu Queria, acho queria fantástico. ter rodado mais, né? Então, vou deixar aqui essa pequena singela Ó, o homenagem, Mila né? tá colocando ali, ó, o filho que o Luizinho não teve. É isso aí, É, é isso aí. E aí agora o Muriel tá à frente aí, né, do pessoal, atendendo o pessoal aí que tem sim, os sim, carros, com né? certeza.
e levava lá pro Wilson, enfim. Agora é contigo, cara. Agora vai ter que honrar aí a. O Opala tem Pô, dois padrinhos, o Muriel, que é o mecânico, e o Everton, que deu o nome. É, verdade. não foi? É verdade, é verdade. O Everton é lá da Autos Maker de Curitiba. Sim, Putz, os caras fazem cada carro lá que eu vou te contar, umas sim. caminhonetes. Olha, Muriel do O céu. Instagram dos caras, os caras são animais ali. Muito legal mesmo. Mas é isso aí. Mas vamos lá ao que interessa. Antes da gente dar o veredito se o nosso Bala de Prata continua na estrada ou não, eu queria que você falasse um pouquinho, Muriel. Tem como aumentar para 12 quilômetros litro aí? Quem sabe ajuda. Eu queria que ele falasse um pouquinho daquilo que ele falou sobre 4 cilindros na quinta-feira. É uma É, pergunta que a gente tem muito, né? Se o Opala é é verdade, é 4 ou verdade. 6 cilindros. E muita gente acha que o Opala verdadeiro é o Opala de 6 cilindros. O Opala de 4 ele fica ali, coitado, às vezes rejeitado. E você deu uma aula É, falando sobre o como o Opala de 4 sim. cilindros acaba sendo bom. É verdade. O, o Opala 4 cilindros, né? O motor 4 cilindros, o, ele é aquele primo, né? Que ele passou na USP em primeiro lugar. Né? Então, é aquele cara que ele é muito bom. Só que aí o que aconteceu? O irmão dele passou em Harvard, sabe? Então, assim, mesmo que ele é muito bom, o outro ali ganha por ter dois Pô, cilindros a mais, né? é. No quesito de funcionalidade, né? No quesito de projeto, o Opala 4 cilindros eu acho muito mais acertado, muito mais acertado. A gente pode ir destrinchando isso aí, tanto na parte de motor como na parte de suspensão, o carro como um todo, mas no geral eu acho ele superior. Eu acho ele superior. Na sua concepção, assim, eu não lembro da história, né? Apesar de ter vivido muito tempo com a linha GM por conta do meu pai, né? Eu conhecia os Opalas bem quando eu era bem criança mesmo, enfim. Sim. E cresci olhando o Opala, né? Achava o máximo, né? Então, assim, na sua concepção, o Opala 4 cilindros ele é mais acertado ao carro, né? Ele é Por mais conta de acertado ao carro, centro de sim. gravidade, essas coisas todas, né? Isso, você tem um motor ali, né, onde você tem aquela peça gigantesca no Opala, que é o quadro de suspensão. Você tem o motor 4 cilindros exatamente em cima dele, né? Os 6 cilindros fica muito mais além, né? E quanto mais você fica além desse eixo, você tem ali forças que trabalham ali para deixar o carro numa dirigibilidade pior, né? E numa relação de peso entre dianteira e traseira muito deficiente, né? Muito deficiente. O Opala, né? Qualquer carro, né? Primeiro a gente tem que fazer a pergunta, como que o carro foi pensado, né? Qual que foi a ideia do carro, né? O Fusca, qual que foi a ideia do Fusca, por exemplo? Né? O Fusca foi um carro que tinha alguns pré-requisitos que lá na Segunda Guerra Mundial foi pensado para ele. Né? No caso do Opala foi a mesma coisa. Né? Você estava em 69 ali, 68 do projeto, né? Você tinha ali o quê? Você tinha uma deficiência muito grande de ter um carro teoricamente pequeno, né? Que hoje é um absurdo falar, né? Que um Opala é pequeno, né? Mas, mas você tem um carro pequeno, tanto que Depende para onde você que vai, né? Com quem você vai, né? então, Porque eu por isso que vou levar a guarda-roupa dela aqui. não é? Por isso que as pessoas confundem muito hoje. A... Mais do que a gente saber a resposta, a gente tem que saber perguntar É. as coisas, né? Então, um exemplo que a gente estava conversando esses dias era por que que o seu carro é tão bom, né? Por que que o seu carro é tão legal e você vê outros carros não tão legais que o cara gastou às vezes o dobro que você gastou para ter aquilo que você tem hoje, né? Porque você chegou para a gente sabendo fazer a pergunta, sabendo o que você queria no final do projeto, que hoje é o erro da maioria das pessoas que tem um carro antigo, né? Uhum. Hoje, hoje você tem pessoas que ele quer ter tudo,
sem, sem deixar que sem abrir mão de nada, né? E infelizmente nos nossos carros é, são coisas muito fixas, né? São parâmetros fixos. Então, se eu ganho em algo, eu perco em alguma coisa. Eu sempre vou ter uma linha de sacrifício, Não tem que é uma a mesma coisa, compensação, né? que é a mesma coisa do Falta de motor 4 6 tecnologia, né? cilindros, né? Você tem os 6 cilindros aí com uma gama de preparação gigantesca, né? Você tem aí um carro que ele é muito é, é um motor hoje que você ainda tem ainda na ponta das arrancadas do Brasil, Ah, né? sim, sem dúvida. É, Pudemos hoje, notar isso lá no evento que nós fomos. Pô, que então, E chama. tinha Opala 6 cilindros na Putz, arrancada, quatro na, cilindros na arrancada. tinha. então você vê um projeto de 50, 60 anos atrás, ainda hoje sendo estudado, ainda hoje o pessoal querendo tirar a cavalaria desse motor, e geralmente com blocos de 30, 40 anos, né? Caramba, Que são, que é uma coisa que se você for pensar hoje para a engenharia atual, é impensável, né? nem pensar, né? Não, nem pensar, nem E pensar. outra coisa, assim, que me chamou a atenção, porque eu tô com o Marcelo há 7 anos, então eu não lembro, na minha época de criança, dessa questão toda do Opala. Mas durante a viagem, muita criança, muito adolescente, até hoje, esses dias aqui na rua, a molecada é fascinada no Opala. Os É, pequenos, Sim. é incrível, né? não sei se é porque tá adesivado com a viagem toda, né, com a expedição, mas chama a atenção da garotada, os pneus lá com a parte branca, né? O Sim. pessoal passa, a molecada passa assim, é de corrida, é de corrida, é de É, arrancada. muito legal, né? Muito legal. Tanto eu acho que hoje, né, o Opala e o Fusca são os dois carros Ah, chaves, né? sim, é verdade. Eu comentei isso com a Cíntia hoje de manhã, né? Falei que, assim, entre as categorias, entre todos os carros, assim, eu acho que os ícones foram o Fusca e o Opala. Não Né? tem. Não tem como. Ah, nós temos, não estou falando mal do Maverick, do Não, não, Porsche, não. não, cada um tem a sua praia, mas o ícone mesmo da construção automobilística, quer queira ou quer não, tem aquele artista que é mais famoso do que o outro. Claro, isso aí não tem o que Não tem dizer, né? jeito, né? Você tem, né, um exemplo clássico, né? Você tem o Fusca, que a gente nem precisa falar do Fusca, né? O É. cara hoje, eu Eu não ta- sei. Um Não, detalhe do Fusca, você que tem Fusca, também tem Fusca, né, Muriel? Você sabia que o motor do Fusca, ele é o motor mais confiável até para ser usado em ultraleve? olha que legal, não sabia. Você não sabia dessa? Não sabia dessa. É verdade, cara. Eu sei Ele que o pessoal utiliza, sei hoje que. não muito, né? Porque assim, Aham. entrou o motor Rotax, né, isso na aviação, né? E ele se aprimorou muito. Mas antigamente, que eu digo antigamente, uns 35 anos atrás, não se tinha essa tecnologia do motor Rotax. E aí o pessoal usava o quê? Usava o motor de Fusca para fazer as aeronaves experimentais aí, ultraleve, sabe? Asa delta motorizada. Por quê? Porque ele não falhava. Não Tá. falhava. É, o Fusca, eu sei porque tem o nosso amigo Cláudio aqui que mexe com os cabeçotes pra gente. É, E quando chega um cabeçote de Fusca lá, as folgas que você já tem de desgaste são inimagináveis para um motor hoje. era. Então, assim, se você tem para hoje, né, um limite de 10 de folga, o do Fusca estava funcionando com 30, 35 de folga e parou por outro motivo, sabe? Sim. O motor do É assim, Fusca é Muriel, impressionante. outra coisa que eu queria ver aqui com você. Muita gente, foi um comentário que a gente teve na rede, né? Que o Opala não aguentaria a viagem, por ser o carro mais Já antigo. pensou? E assim, eu vou falar da minha parte de conforto, depois eu quero que você fale sobre a parte da Claro. mecânica. Eu falo que é aquele sofá reclinável, o top dos tops que você pode ter na sua casa é o banco do Opala. Então, Sim. para gente que está viajando dentro do carro, ele É, é um carro no- extremamente confortável. no- A gente teve um perrengue que a gente teve que dormir no carro e deitamos o banco ali, os dois bancos, e conseguimos cochilar numa boa. Olha só que Mas a legal. parte mecânica do Opala em si, essa questão, o carro é velho, a gente escuta muito isso, o carro é velho, o carro não vai aguentar, a mecânica é antiga, se quebrar alguma coisa você vai ter uma dificuldade no caminho. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de mecânica do Opala.
É, como eu falei lá no começo, né? As pessoas se perdem nas perguntas, né? Esse é o principal motivo das pessoas fazerem perguntas que se a gente for conversar com ela, vai falar, pô, você tá em outro planeta, né? Porque não é essa pergunta, né? O Opala foi pensado como naquela época os carros eram pensados, né? Em um carro familiar, um carro durável, É, era um bem familiar, era o bem da família, né? Do exato. mesmo jeito que você tinha a casa, você tinha um carro. Ele valorizava, né? Então, e aí outra coisa, era um carro que, né, queira ou não queira, as empresas estavam começando. O, o Opala foi o primeiro carro da GM produzido no país, né? É, Então você tem, imagina, o primeiro carro, eu preciso que o carro seja o quê? Eu quero que o carro seja o melhor. Naquela época tinha que sobrar muito o carro, né? Tinha que o carro durar 10, 20, 30 anos, poxa, tinha que durar mais que isso. Então foi pensado dessa maneira do carro ser um bem durável, que hoje não é, né? Hoje a economia, é, o modo de pensar das pessoas hoje é um outro tipo de pensamento. Hoje os carros têm que durar em média 10 anos e você troca de carro, tecnologia chegando agora, né? As pessoas querem muito tecnologia embarcada, então, é, saiu um som novo que faz tal coisa, eu não quero mais esse carro, eu quero o outro, né? é Coisa que, verdade. Descarta o carro pela tecnologia, né? coisa que naquela época não se pensava nisso, né? Não se É. pensava. E, Então, se for para analisar, né, nós temos até uma camisa que fala lá, né, que é o prazer de dirigir está no volante, olhar para a estrada e sentir o motor, né? Mais ou menos isso. você tinha que E ter um você acaba não carro. utilizando nem um terço das tecnologias, às vezes, que tem no carro, né? Você tinha que ter um carro que fosse compatível com a potência da época, né? Com a É, litragem da época. E nasceu o Opala aí com, na minha opinião, com todos os pré-requisitos atendidos. Você não tem no Opala grandes defeitos igual você tem em outros carros, né? Quando você sai da linha de produção do que foi feito o Opala, né? Então você começa alguns problemas de trinca, de longarina, de alguns outros problemas, mas aí é quando você sai do uso habitual do veículo. E qualquer peça, qualquer coisa que a gente use fora da especificação que foi produzido, né? Você está fora. O engenheiro não vai imaginar que você vai fazer aquilo ou aquilo outro, né? sim, sim. Não tenha dúvida. Eu tive agora Tanto é que assim, eu tô te apurriando pra caramba, né? Acontece alguma Nada, coisa, que isso. Muriel. Mando mensagem, mando pro Mila para conta a parte elétrica. Meu Consultor de carro, Pô, ó, na isso garagem eu posso não falar acontecia nada, né? Tava tudo com certinho. tranquilidade. O Aí você seu coloca na carro é um dos estrada, começa a mais, aparecer. o seu carro é um dos mais, um dos mais tranquilos de se trabalhar, porque é um carro muito bom, sabe? É um carro Né? muito bom mesmo. Mas você sabe que eu fico feliz em ouvir isso, porque às vezes você tem um bem, né? E já tá comigo há 23 anos, eu falo, e agora que eu tô saindo comecei a sair, a usá-lo, né, mesmo. E assim, e outras pessoas fora do nosso ciclo de convivência chega, olha o Opala, né, que tem uma técnica de conhecer carro e fala, olha, o seu carro é realmente muito bom. Muito bom. Tá muito bom. Foi, pô, o pessoal tá falando nisso hoje Não, também. seu carro é muito bom. Seu carro hoje, aqui no que a gente trabalha basicamente com Opala, com mais Opala até do que Fusca, né? A gente vende Uhum. mais Opala do que Fusca. É, eu acho que seu carro tá, vamos colocar no top 3 aí dos carros mais conservados que a gente que já apareceu aqui. Pô, que legal, Carro, bacana, hein? Pô, isso aí eu posso falar com palmas tranquilidade. pro Bala de Prata. Com certeza, com certeza. tá melhor que a gente. Tá melhor do que eu. Ele acaba a viagem, a gente não sei. Assim, ele vai segurar, ele vai aguentar. Agora, eu não sei se eu aguento.
Mas olha só, é interessante isso, né? E assim, até em consideração pelo pessoal que tá assistindo a gente aí também. Sim, E eu acho que nós vamos vir aí com outros temas mais aprofundados, mais para claro, frente, né? Discutir com algumas coisas mais técnicas. sim, Essa primeira agora foi realmente para abrir o espaço, né? claro. A gente começar a pensar numa possibilidade de estar conversando mais sobre, realmente discutir sobre o mercado, sobre os carros, enfim, do ponto de vista de quem utiliza, né? Não é Isso, do ponto de vista de quem está só analisando o mercado por fora, isso. né? O Muriel tem carro antigo, tem uma bela S10 aí, antigona, hã? C10. Sim. C10, C10, S10, isso, C10. C10. Eu tô de olho na picape do Muriel. E aí, assim, tem o Fusca, Sim. então eu espero ter outros também, vamos ver, né? Se tudo deixar aí. Então a gente vai estar trazendo aí mais para frente alguma coisinha mais apurada de alguns assuntos aí, que inclusive se vocês quiserem aí que a gente bola alguma coisa Sim. para vir para a próxima live aí, vocês escrevem aí, coloquem aí para gente. A No, gente sai ó, aí, um vamos cara que convidar tem um outras pessoas exemplar também para muito conversar, bom né? dos anos 90 aí é o Mila, né? O Mila tem a É, Paraty, que é campeã também. tem o Mila, tem a Tem. Paraty do Se pode Mila, isso trazer aí, a Paraty pra grande ele, que carro com também. certeza vai ser legal. Andei muito na Paraty, já falei isso para Então, ele. A Paraty aguentava tudo, né? Por muito tempo, todo mundo queria a Paraty. Engraçado isso. Pessoal de sítio, pessoal de construção, foi, até foi. hoje são fãs da Sim. Paraty. Eu falo que eu andei muito para Paraty, eu falei até para ele, falei assim, o irmão do meu padrinho lá que tinha fazenda, a gente ia de Paraty, eu falei, pô, É, você é fazendeiro, por que que não tem a caminhonete para aqui? Porque a caminhonete pula demais, minhas pior costas que é não aguentam. verdade. Verdade. Aí ele tinha Paraty, falou, tudo que eu levo na caminhonete, eu levo atrás da Paraty, eu dentro do banco dela e viro uma caçamba de caminhonete. E isso era até uma brincadeira que o pessoal fazia com os opaleiros, né? Faziam com quem tinha Maverick, que o É, Maverick é feixe de mola atrás, né? aham, E aí o pessoal falava que quem tem feixe de mola é caminhão, né? Não é carro, né? Então os opaleiros falavam muito isso aí. é verdade, é Tinha muita verdade. brincadeira disso aí. Mas é isso aí, olha só. Consumo. Todo mundo perguntou aí pra gente, quanto fez? Fez os 10 litros aí que todo mundo fala? Eu falei, nossa senhora, quem falou isso, né? É, Né? então, Eu queria estar fazendo os 10 litros, né? Mas a nossa média foi 7,7. é. Então, o que você acha aí? Tá dentro do que você Olha, imagina? o combustível a gente não tem total procedência, né? Porque vocês viajaram para cidades que às vezes nunca Isso é verdade. tinham ido. É, Então, não toda cidade tem posto bom e posto ruim, né? E fica difícil quando a gente chega numa cidade de saber esses macetes, né? Qual que é o sim, bom, qual que é o ruim. Hoje mesmo em São Paulo você pega posto com bandeira ruim, né? Tá lá é com um verdade. posto. Então fica bem complicado. Outra coisa é o peso que o carro tava, né? O carro tava praticamente com peso máximo, sempre, É, né? A carga útil dele sempre no máximo. Com andou certeza. pesado aí. Sim. Outra coisa que atrapalha também é que você não conhece a estrada, né? Então você não sabe, por exemplo, aqui, né? Aqui se eu pego a Bandeirantes, eu sei aonde tem curva, aonde não tem. Eu tenho que são é, 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 que você não tem essa tranquilidade de, ó, agora vai ter um decidão aqui que eu posso colocar no neutro, né? É, Agora tem uma subida que eu isso, vou já dar uma maneirada. é isso aí. Então, O Mila falou aí, ó, peso versus gasolina, duvidosa vezes isso, estrada praticamente é isso aí. sinuosa. É isso aí mesmo. É isso, né? Então, na minha opinião, tá excelente. Tá excelente. É. Excelente Então, a mesmo. Você vê gente, a própria estrada da Graciosa que a gente pegou. É uma estrada íngreme, é, sinuosa, sinuosa, e o carro foi deslizando. praticamente andamos em segunda ali, mais ou menos. Segunda, terceira marcha. No máximo terceira, não dava, tinha Ó, posto, a não gente dava. tem que entender o quê? O motor é um motor 2.5. É um motor antigo. É um motor com cabeçote de ferro fundido, né? Todo original. É, Só tem uma injeção ali fazendo o trabalho do carburador, isso. né?
que no melhor das hipóteses, isso é uma coisa que muita gente confunde, né? No melhor das hipóteses, ele é a injeção vai fazer a mesma coisa que um carburador, né? Não existe isso, igual muita gente fala, da injeção ser melhor que um carburador, né? Aham. Eles são iguais, né? A diferença que aconteceu foi o seguinte: os carros abandonaram o carburador, partiram para a injeção, né? Porque você tem ali um controle muito melhor e muito mais estável ao longo do tempo de emissões de poluentes. Você tem controles ali que você não teria no carburador, né? Sim, sim. Mas em termos de eficiência, eles são iguais, tá? Não existe nenhum estudo falando que um mesmo motor com um carburador acertado, com a mesma eficiência de mistura, vai ser diferente de um motor injetado ou de um motor carburado. Isso aí que o pessoal fala é uma falácia, dizendo que o injetado ele é melhor. O injetado hoje ele é mais confiável por outros motivos, né? Sim, Hoje sim. você não tem mão de obra de carburador, né? É, Hoje você não tem peças de qualidade para carburador. sem dúvida. Foi o que nós escutamos lá no evento, né? O pessoal Sim. falando sobre carburador, que não tinha, não tem peça de reposição, enfim. E o consumidor comum, né? A gente, né? Por exemplo, quando você chegou para a gente aqui, você queria resolver um problema que Quero você andar. não. Que você fala assim, poxa, eu quero ter o carro que eu fique parado 30 dias, o carro, e que É, eu dê partida lá e saia e ande, né? isso Coisa aí. que hoje, com as peças que tem, os carburadores que você tem no mercado, fica muito complicado isso você fazer, É, né? Mas sem eu acho que o dúvida. carro tá, assim, tá um espetáculo. Tá um espetáculo. Isso é bom. E aí, dá para continuar, não? Essa é a grande Então, o nosso problema maior era a situação da embreagem, né? na embreagem, né? O que que acontece com a embreagem, né? A embreagem, ela tem um disco, uma lona que o pessoal chama, que essa lona, ela com o tempo, ela adere um pouco de umidade, principalmente o carro parado. Quem tem carro antigo sabe que quando fica muito tempo parado ou que o carro não anda com frequência, a embreagem costuma ficar, que o pessoal chama de borrachuda, né? E em algumas situações, o pessoal fala, vamos trocar, não vamos trocar. Quando você saiu daqui, a gente tinha conversado, né? E falou, olha, a sua embreagem está começando a ficar borrachuda, É, mas eu acredito que seja questão de uso, porque quando você usa, principalmente o seu tipo de uso que foi maravilhoso para o seu carro, né? Você mesmo pode dizer que depois que você chegou aqui, como que estava o carro, né? Depois sim, que sem você dúvida. andou esse tempo todo. É, tanto é que quando chegou o carro aqui, eu senti a embreagem com mais pegada do que quando saiu, né? Essa Entendi. umidade que está dentro do material ali, que conforme os anos a umidade vai penetrando, ela saiu, né? E O disco até o fato voltou de a ter ficar aderência. parado, né? Muito tempo parado, andando pouco, né? E Voltinhas no final de semana. isso destrói um carro. Isso destrói um É, carro. Ó, o Mila colocou aqui, ainda jogo a culpa no combustível ruim, na questão do consumo. sim. Poderia Com ser certeza. melhor. Não adianta, né? Se você pode ter o carro mais eficiente do mundo, coloca combustível com baixa qualidade, não tem o que fazer, né? É. E a Não gente tem o não que fazer. sabe o que está colocando, essa é a verdade, né? Sim. Nosso, esse é um consumo da qual a gente consome sem saber se está consumindo o que você está pagando, o E adequado. aí, a injeção do seu carro, ela te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo, né? Como ela tem parâmetros de tempo de injeção variável, né? Então, assim, ela que controla o quanto de combustível vai entrar no motor ou mais ou menos, quando isso é automático nosso, né? Uhum. Se você sentir o carro um pouquinho ruim,
você vai acelerar um pouquinho. No caso da injeção, o que vai acontecer? A sonda lambda lá, ela vai entender que estava um pouquinho pobre e vai pedir para mandar um pouquinho mais de combustível. Sim, Você praticamente nem ia sentir isso aí, é, porque tá lá, quem está fazendo isso aí é a central eletrônica. Só que, em contrapartida, qual que é o sacrifício disso? O sacrifício disso é eu o consumo, consumo elevado, né? sem Então, dúvida. coisa que no carburador, o que você ia sentir? Você ia sentir o carro às vezes falhando, estouro, às vezes o carro ia ficar ruim de pegar de manhã, porque o carburador é algo estático, né? Sim, Eu costumo dizer que o carburador ele é analógico e a injeção é a totalmente injeção digital. digital, né? A Então, Almila colocou aqui. Então quer dizer que um burnout resolveria, que é aquele teste no início ali da arrancada. É, só Até no, foi ó, o Marcelo dependendo lá no do, Festival do Opala, dependendo do colocar o carro burnout, na Mila, às vezes, né? Vai saber. eu tava até querendo colocar para fazer umas arrancadas lá, mas a consciência não deixou. Tá vazio demais a consciência. Não é? Então, assim, Muriel, a gente tem carro para continuar a viagem. Ah, com certeza. Você tem um carro aí excepcional, um carro com uma suspensão ímpar, né? Uma suspensão perfeita. O motor do seu carro é um motor extremamente silencioso. É um motor que em qualquer faixa de rotação ali você não escuta ruídos, né? É um É, motor muito linear. A injeção foi e voltou tranquilamente, né? Uma show. coisa que o pessoal tem muito preconceito hoje, porque até acho que dá para a gente falar nisso, que é bacana e a gente não está ganhando nada com isso aí, que a injeção sua hoje é uma injeção da Pandu, né? E Sim, Uhum. ela funcionou super bem, foi e voltou, não tive problema nenhum. Né? né? E a Então, gente assim, está instalada há 5 anos, né? No carro, sem dar problema. 6 anos, Seis né? anos. 5, 6 anos. são, são peças que se estão dizendo que são duráveis, né? Estão se provando que são duráveis e que são confiáveis, né? Sem dúvida. Foi show, assim. Posso dizer que a gente parado do jeito que está aqui já essa semaninha aqui, dá vontade de estar na estrada de novo, acelerando, porque você vê que o ronco dele, o movimento dele Muito do legal, carro, né? né? Só aumentou uma função na hora de dirigir, né? Que é assim, como você está prestando muita atenção na estrada, você tem que dar uma cutucada no passageiro do lado, porque fica roncando, né? De tão macio que ele fica fazendo aqueles balanços, aí dorme. Aí você tem que cutucar. Cíntia, olha, Ó, com o Luiz, eu saí algumas vezes junto com o carro dele, né? Uhum. é, E o carro dele é tão macio que todas as vezes que eu saí com ele, eu dormi também. tá vendo? Não sou só Você eu. acredita? Era muito engraçado, porque ele brincava muito comigo. Ele falava, pô, a gente sai e você começa a dormir. E é sério, em nenhum outro carro eu durmo. No Você carro sabe, dele eu capotava. você sabe que a minha insônia voltou. Acho que não era a barraca, era A o balanço falta, do o Opala. balanço do Opala. Ó, Porque precisava ficou sem como. dormir, já pega a estrada que vai dormir Na naquela hora. estrada, cara. Vou te contar, viu? Mas é isso mesmo, cara. Você ficou ali um tempinho, você acaba dormindo. Muito confortável, né? É uma coisa assim, muito diferente dos atuais, né? Não, eu que não tenho muito tamanho, eu tenho 1,60 m. Eu me estico ali a perna, eu fico muito. E o banco sobra banco para Sobra, mim. sobra espaço. E esse, por exemplo, o Marcelo tinha um carro. O banco do carro, para eu fazer uma viagem de 3, 4 horas, eu chegava destruída. Era Com o estreito, Opala, né? não. É, Com o Opala, você viaja e chega tranquilo. é Com estreito. certeza. Mas eu acho que eu acho que assim, eu sofri um pouquinho ali, mudando um pouquinho, né, o negócio, que eu ficava limpando o carro e ela, né, ficava cobrando as horas de salão de beleza, mas eu tinha que limpar por conta da maresia, né? E essa Sim. foi a única questão de ter que ficar lavando aí a cada 2 dias, mais ou menos, passando Isso aí água. Me é preocupou muito. bastante, né? Eu não passei nenhum produto específico,
apesar de que entramos em contato com algumas empresas, tinha esse produto, mas como a gente já estava em deslocamento, não teve como É, adquirir. eu não vejo Mas, problema, né? Você fez uma lavagem diária, né? Então, praticamente diária, né? Então, é, aquela maresia, aquela salinidade é, foi embora, né? Não vejo nenhum problema nisso. O é. Elias, boa noite, povo corajoso. Eu quero ter muita coragem ainda, viu, Elias? Eu queria pegar os 7.000 quilômetros lá para o Nordeste ainda. Olha, hoje, né? Igual esse ano não tanto, mas ano passado eu saí muito com o Fusca, né? É, Passei muito com o Fusca. E fui muitas vezes para praia com Fusca, serra. Nunca tive problema, nunca tive uma dor de cabeça, uma coisa que você fala assim, ah, vou parar para ver tal coisa. olha aí. Então, eu vejo que o pessoal tem um medo exagerado que um carro antigo É, vai dar problema ou que é. deixa na estrada. Não, isso é verdade. O que eu escutei assim, rapaz do céu, eu falei assim, não, mas você tem certeza? E você tem que fazer revisão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você falou, desse jeito eu não vou viajar, vou gastar, É, a vou pôr um gente, carro novo. a gente pega o seu carro prensa, né? E É, começa um carro do zero. Tem que, é. só se for E assim. eu falei, pô, não, não é possível, né? Não, É, você sabe que assim, se dependesse do povo, a gente ia levar um carro doador junto, né, de É, peça. é. Porque, isso, leva uns dois Opala atrás ali para doar peça. E, ó, o Elias colocou, eu e a Vânia fizemos de Araçatuba até Vitória. Foi muito cansativo. É. Porque não fizeram de Opala. Beleza. Foi de Opala ou não foi de Opala? Se tivesse sido de Opala, ia fazer com a gente de novo. Ah, a Vânia, lá de Araçatuba, É, legal. E o pessoal viaja bem aí. Tá viajando de moto, né? O Elias. É legal. Eu acho que isso é bacana. Sabe que isso tudo aí, o que está servindo para a gente é conexão, né? É incrível isso. Como que um carro, né? Um bem material, de certa forma utilizado em algum momento, né? Para alguma coisa específica, faz com que você se conecte com várias pessoas de várias cidades, de vários estados, né? E que sim. você passa a fazer amizade e a ter contato com todo mundo. É isso que eu acho que é o que está movimentando muito esse mercado do e automobilismo, assim, né? Com pessoas de certeza. todas as idades e de todas as tribos, né? É, Esses dias até o pedinte na rua estava parabenizando oh, pelo carro. olha É aí. Olha que uma legal. bicicleta, é as crianças, é os idosos, né, que param, ficam É, olhando, dão parabéns pelo carro. Então, eu acho que assim, a viagem, se tivesse sendo feita com outro carro, não teria o não mesmo. seria a mesma coisa. Você passaria em branco, né? Assim, como se fosse qualquer outra Isso. pessoa que estivesse viajando. Não se chamaria atenção por nada, né? Não estaria Não parando seria para divertido. conversar, né? E acho que é isso que é legal, né? O negócio, cara, a gente andava com os carros aqui na cidade, eu não tinha essa noção. Eu achava que as pessoas, é legal. E aí, é 4 ou 6, e aquelas perguntas todas, não sei o quê. Agora, quando você vai, pega a estrada, Ah, é uma passa, coisa fora passa, do. passa motoqueiros, né? Passa motociclista, na verdade, né? Motociclistas, caminhoneiro buzinando, né? Pessoa, Motorhome, tem um escolhido aqui no motorhome buzinando, né? Passando, ficamos no meio aí de uns, acho que tinha uns 6, 8 motorhomes, mais ou menos. Sim. Eles passando, todos eles passando por nós ali, buzinando. Quer dizer, é um negócio bacana demais, né? É viciante, É viciante, é viciante. Ter carro antigo é tudo de bom, né? é muito bom, né? Lembrando aqui, só para a gente caminhar já para um Ah, finalzinho aí. lembro quando vi vocês na SC, a entradinha de saída de Garopaba. Não, é isso aí. Tive a terceira. O pessoal lá do Grupo Escoteiro, esse de Olha que Ilha legal. Terceira, é o do Grupo Escoteiro, lá de Santa Catarina. Uhum. Um abraço a todos lá. E é isso, né? É muito legal. Só que também você é marcado, né? Não faz nada de errado, não, que todo mundo tá te olhando, né? Não, isso aí não. Você é a estrela, né? É estrela. A gente fez essa brincadeira em Garopaba, né? Para o pessoal buzinar. A gente foi na rádio e a gente consegue. Se você vê o Opala por aí, você buzina. Aí do nada o Marcelo fez assim. Não, acho que foi antes de Garopaba. Eu coloquei acho que no post. Acho que Aí o foi Marcelo, isso. nossa, tá todo mundo buzinando, o que que foi?
Falei, não, eu coloquei na rede que Ela não tinha me avisado. Eu falei assim, legal, obrigado aí. O pessoal tá buzinando aqui, eu tô achando que a porta tá caindo, a roda tá soltando. É, e aí não, era o pessoal, ela tinha colocado lá no posto para dar uma buzinadinha, se visse a gente lá. Então, mas, e aí, Muriel, quer falar alguma coisinha a mais? Olha, só agradecer a vocês por essa Imagina, oportunidade, pela oportunidade de trabalhar no carro de vocês. é Eu acho isso. que é muito legal ter esse privilégio. O A gente carro que de vocês agradece. eu acho um carro sensacional, de verdade. Um carro que você olha e você vê que ele está extremamente preservado. Um carro que você vê história nele, mas você não vê judiação nele, né? Igual muitos carros você vê por aí. É verdade. É, E tanto é que o carro foi e voltou, e se você tirar uma foto do antes e depois, parece que ele não foi, né? Parece que ele tá aí quietinho, porque é o carro verdade, eu é olho pra ele e muito falei, bom. caramba, não parece que você rodou tudo isso, pô, precisa É, rodar mais. Ó, Elias, no que e vocês precisarem dos grupos, do Rio até Vitória, Aí, ó, que legal. no que pudermos ajudar, pode contar conosco. Opa, Espírito Santo tá difícil lá em olha, cima, hein? No Espírito Santo tá difícil de arrumar um lá, mas vamos tentar se falar lá. Obrigado aí, Elis. Então, Muriel, o prazer é nosso, cara. Obrigado aí por você ter aceitado aí o convite. Eu acho que, assim, o Muriel tá caminhando aí, né, Muriel? Vou abrir até um parênteses Fazer a aqui, publi do legal. Muriel. Fazer uma publi aí do Muriel. Quem tiver um carro antigo aí, o Muriel vai estar sim, voando aí com a sua oficina daqui a um tempinho, né, Muriel? sim, sim, Vai estar show de bola, né? com Isso é certeza, muito fiel, né? Porque ele tem um conhecimento vasto aí. Acho que agora ele está começando a mexer na rede, então ele vai trazer bastante coisa com certeza. interessante, não só para quem é de carro antigo, mas para todo mundo, né? Eu falo que é uma. É, Eu já cheguei lá na porta deles com problema na tracker é, e tive uma aula do que poderia ser o meu problema na Sim. tracker, apesar deles não mexerem na tracker. é isso aí. Então, acho que para conhecimento, para curiosidade, fala aí o seu arroba que você mudou, né? WM. Passa aí pro Isso, pessoal foi a descobrir. minha irmã que mudou, né? Eu creio que vai ser isso aí definitivo, Show. mas o que eu puder ajudar também, o pessoal da live aí que precisar de alguma informação, eu acho que informação a gente pode, não precisa ser monopolizar, né, a É isso aí. informação. Então, se a pessoa quiser fazer em casa, se ela quiser colocar a mão na massa, tem muito carro para se trabalhar, né? E quanto É, mais carro a gente preservar, daqui a 40, 50 anos, os carros antigos ainda serão Opala, Fusca, sem dúvida nenhuma, né? carros são clássicos eternos, né? Não vão mudar, né? Então, quanto mais gente preservar, melhor. é engraçado isso, né? Eu costumo. A gente estava com um quadrinho no começo do ano passado. A gente olhava uns carros bem ruins, assim, num terreno largado, tirava foto, falava, poxa, aí colocava lá, né? A Cid colocava lá, me largaram, me esqueceram, alguma coisa assim. E aí a gente vê aqui, ó, aquele carro é um carro velho, acabado, por quê? Porque não teve ninguém que conservou aquela estrutura, né? Para que pudesse falar assim, não, aquele carro é um carro antigo, né? Está em perfeitas condições, porém ele é antigo. Né? Isso. E com isso tira quantas carcaças você não iria Quantas? deixar, né? Nos terrenos baldios aí, essas coisas todas, né? Deixa ele Quantas? passar o arroba dele, que ele não passou É o isso arroba aí, novo, que eu não manda aí. decorei aí. Fala aí qual que é a sua rede nova, Muriel. M Classic Car. WM Classic Underline Car. Isso, isso. Eu vou salvar a live lá no perfil, vou colocar Oh, também. obrigado, obrigado, obrigado. Vou compartilhar com você a live para Sim. você colocar. E acho que é isso, assim. O Muriel é um professor de carros antigos, né? De Isso aí, mecânica. isso aí. É o que o Mila colocou ali. Apesar da cara de menino, um ótimo professor. Quem vê cara não vê competência, né? Não? Eu costumo dizer é isso aí. Competência, porque a competência não se mede pela idade, né? Ah, isso com certeza. Não, experiência não se mede pela idade, se mede pela competência. Isso. É isso aí. Mas é isso aí, obrigado aí a todos aí que apareceram aí na nossa live. Obrigado mesmo de coração, foi bacana. Muriel, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo suporte, obrigado por tudo, por Precisar fazer parte aí da expedição, de né? E outros não se preocupe bate-papos que daqui aí, uns a 2, 3 dias o gente. Marcelo tá atormentando o Muriel de novo.
Se precisar de outros bate-papos aí, a gente está à disposição. A gente Show. conversa mais, algo mais específico. Isso. Se o pessoal quiser falar de motor, de suspensão, Perfeito. algum tipo de preparação, E modificação do 4 para 6 cilindros, o que isso aí. precisar, a gente pode Turbinar ou não turbinar, né? manda aí que a gente bate um papo sobre isso aí. E depende de qualquer coisa, mesmo que não for carro, que não tiver um carro antigo, pessoal, se você tiver um carro comum aí, Meu tiver primeiro carro dúvida, antigo, o que eu preciso saber? exatamente. Como que eu vejo se um Opala está bom ou não, né? Como é que a gente Isso, sabe que o seu Opala é bom e o outro ali não é bom, né? é isso aí. Pode passar alguns dados para eles. É isso aí, perfeito. Nós vamos vir com alguns temas aí mais técnicos. Agora só foi a abertura de porteira, como disse. É isso mesmo. Show. Valeu. Valeu. Obrigado, Muriel. Até Valeu. mais. Até mais.